paz de Jesus e amor de Maria esteja cada um de vocês. Hoje, quarta-feira, dia 3 de agosto, 18ª semana do Tempo Comum. Deus te abençoe, Deus te ilumine. Vai curtindo, compartilhando, ative o sininho, faça inscrição, se possível um comentário e junto com o canal da Casa de Missão aqui no YouTube, seja um grande evangelizador. Queridos irmãos, o evangelho desta quarta-feira está lá em Mateus capítulo 15, dos versículos do 21 ao 28. Levante-se vossa mão contra os vossos adversários e sejam aniquilados todos os vossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. E eis que uma cananeia, originária daquela terra, gritava: Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhe disseram com insistência: Despede-a, ela nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu-lhes: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhe: Não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Certamente, Senhor, replicou-lhe ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Disse-lhe então Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja-te feito como desejas. E na mesma hora sua filha ficou curada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, fé manifestada. A fé precisa ser vista e precisa ser ouvida por Deus. Eis que bato a porta e abro. Uma fé ela precisa ser declarada. E no evangelho de hoje a gente se depara com uma fé de uma pagã, de uma cananeia, o povo cananeu. A gente, segundo as escrituras até mesmo, segundo tudo que a gente busca, aquele povo era pagão, adorava Baal e tudo mais. E uma mulher que ali aparece diante de Deus e manifesta a sua fé. Filho de Davi, tende piedade de mim. Queridos irmãos, a fé quando é manifestada por nós, católicos, por nós que cremos, buscamos, já é lindo, mas uma fé ao coração de Deus, aonde que a gente mal espera aparecer. E no evangelho de hoje a gente vai aprender com esta mulher alguns passos para que a nossa fé seja também vista, que seja ouvida ao coração de Deus. Queridos irmãos, insista e não desista no primeiro não. Essa mulher, ela tinha um desejo, ver a sua filha curada de uma possessão. Está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Queridos irmãos, quantas vezes nós, na nossa fé, na nossa caminhada, a gente desiste, a gente reclama, a gente murmura já no primeiro não. Naquela oração silenciosa, quando Deus sequer, Ele não dá uma resposta através do silêncio. Mas essa mulher, ela parou? Não. Ela não parou porque ela tinha algo a buscar e ela sabia que somente em Cristo Jesus ela conseguiria este milagre. Porque talvez ela buscou em tantos meios, mas neste primeiro bloqueio, neste primeiro não que ela levou, ela não desistiu. Seus discípulos vieram e lhe disseram com insistência: Despede, ela nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu-lhes: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui está, queridos irmãos, um ponto que a gente precisa entender deste evangelho. Jesus, ele usa de situações, ele usa de momentos para que a nossa fé seja manifestada, que a nossa fé seja proclamada nele. E aqui Jesus não estava rejeitando esta mulher, pelo contrário, ele estava testando, porque o ouro é provado no fogo, a nossa fé também precisa ser provada para que produza bons frutos. Ali ouvia aquela intriga então entre os judeus e este povo cananeu, e Jesus, como um bom judeu, sabia disso, mas ele
estava testando a fé dessa mulher para ver até onde ela ia. Queridos irmãos, na nossa fé, quando é manifestada, a gente vai ser provado diante da nossa vida, diante da realidade que nós estamos. E volto a dizer, estamos falando de uma mulher de um povo pagão. E muitas vezes nós, católicos, que vamos à missa, que participamos da Eucaristia, que se confessamos, achamos que já temos uma fé madura, uma fé grande, mas não. Aprendamos com este evangelho que a fé, ela sobe de degrau em degrau, que ela precisa crescer, que ela precisa evoluir, que ela precisa ser professada com insistência e persistência. E não vai ser o primeiro bloqueio que vai fazer nós desistirmos. E essa mulher nos ensina. E aí, mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele dizendo: Senhor, ajuda-me. Eu não vou desistir, Senhor. Eu vou me prostrar quantas vezes for possível diante de ti. Eu sei sim que o Senhor veio ao povo de Israel. Eu sei que o Senhor veio para aqueles doutores, para aqueles fariseus, para os grandes conhecedores da palavra. Mas eu me humilho perante a ti, Senhor. E sei que se eu me humilhar, eu vou conquistar esta graça. Queridos irmãos, a insistência dessa mulher é uma maravilha neste evangelho. Jesus respondeu-lhe: Não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Certamente, Senhor, replicou-lhe ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Se humilha, queridos irmãos, e reconheça que você precisa de uma migalha dessa graça, porque aqui tem uma simbologia neste evangelho. Aqui nós refletimos também que as migalhas caíram daqueles que foram dado o pão inteiro para o povo judeu, para os doutores, todos aqueles que de alguma forma renunciaram à palavra, que não quiseram saber. As migalhas foi dado a um povo que quis receber Jesus. E queridos irmãos, quantos no evangelho, quantas curas a gente aqui não tem diante das Sagradas Escrituras, de pessoas que, segundo a sociedade, a humanidade já estava perdida, já não valia nada, mas é o povo que depois os apóstolos, São Paulo foi pregar aos gregos, aqueles que, segundo o nosso olhar humano, não valia nada, era um povo descrente. Queridos irmãos, as migalhas que caem são as pequenas graças que a gente quer acolher de Jesus. E esse povo então pagão, eles abriram o coração, eles quiseram ouvir Jesus. É por isso que tem toda essa simbologia. E aí ela falou então com o coração, e Jesus não resiste a uma oração, uma fé que sai do coração, não aquela fé às vezes mecânica, que a gente faz por fazer, faz às vezes por preceito, por isso ou aquilo, mas uma fé que grita, uma fé que sai do coração. Essa agrada o coração de Deus. Lá no versículo 27, que a gente acabou de ler, que os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Queridos irmãos, quando Jesus fala que aquele que tem será dado muito mais, mas aquele que não tem será tirado até o que não tem. Queridos irmãos, a nossa fé precisa crescer, a nossa fé precisa amadurecer, nós precisamos bater na porta do coração de Jesus e não achar que a nossa fé já está pronta, já podemos dizer que tá tudo bem agora, eu já creio em Jesus. Não. A gente precisa de uma humildade, a gente precisa se humilhar perante Deus. A gente precisa bater, como essa mulher bateu até o último momento. E eu preciso entender uma coisa, eu preciso dar importância ao Evangelho. Eu preciso crer, porque aqui é uma mulher pagã. E nós, que somos católicos, que cremos, que buscamos, precisamos aprender com ela. Que a nossa fé precisa amadurecer, mas o que amadurecer precisa ser manifestada. Aquilo que os outros desperdiçam. Talvez eu estou sendo aquele que desperdiça. Talvez eu estou sendo aquele que não está dando ouvido ou não está dando abertura de coração. Se uma mulher pagã, que talvez mal sabia quem era Jesus, acolheu, nós precisamos acolher. E para acolher, eu preciso manifestar a minha fé. E na mesma hora, sua filha ficou curada, porque Jesus vai dizer: ó mulher, grande é a tua fé. Que nosso coração, queridos irmãos, possa professar essa fé verdadeiramente,
que nosso coração possa, com insistência, com humildade, como essa mulher se aproximou de Jesus. Porque essa mulher, esse povo, segundo ela, não era escolhido, mas Jesus não faz distinção de povos. Ele só estava testando a fé dessa mulher até para ver até onde ela ia. Jesus ele testa a nossa fé para ver até onde a gente vai com a nossa insistência. E queridos irmãos, Jesus escolhe você, eu escolhe todos os povos, como escolheu todos esses povos. Ele escolheu e você hoje, irmãos, para manifestar a nossa fé, para abrir o nosso coração e deixar que Deus haja dentro de nós. Queridos irmãos, Deus te abençoe e Deus te ilumine. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.